Esses dias eu tava assistindo uma série e, assim, tinham vários amigos e tava todo mundo vivendo um problema diferente. Mas, no final de tudo, eles estavam juntos e meio que se ajudando, se apoiando. E essa era a melhor coisa da série, porque você ficava assim, ai, que bom, pelo menos eles têm uns aos outros. Mas, isso me fez pensar uma coisa. Como que na vida real a gente que tem o tempo limitado, trabalha, estuda, faz mil coisas ao mesmo tempo e ainda morre de cansaço, consegue nutrir e manter amizades? Principalmente, como que a gente faz novos amigos se você trabalha de home office, se você tá dentro da sua casa, ou se você não tem uma vida social tão ativa, sabe? E é sobre isso que a gente vai conversar depois da vinheta. Amizades na vida adulta. Olá, meus amores! Se você tá me ouvindo pela primeira vez, eu sou a Bruna Pimenta e esse é o Tá Tudo Bem Podcast, um espacinho dessa internet pra gente conversar sobre vida adulta, sobre esses dilemas que a gente vive e muita gente tá vivendo e às vezes a gente só não sabe. Bom, eu perguntei no meu Instagram quantas pessoas sentem dificuldade de fazer amizade ou, pra quem não tem essa dificuldade, já tem amigos, como que se sente assim? Como que é essa amizade? E se percebe alguma diferença das amizades depois de adultos? E eu tive, pra minha surpresa, uma enxurrada assim de respostas, principalmente de pessoas dizendo que não sentem que têm amigos, ou que perderam seus amigos, ou que os amigos mudaram demais, enfim, falando várias coisas, mas uma das principais é o medo que tem da solidão ou a tristeza, né, por não ter tantos amigos por perto. E aí, eu fiquei pensando que a amizade é mais um daqueles temas que todo mundo tá sentindo alguma coisa em relação a isso, mas a gente acaba não conversando sobre, sabe? E a gente fica vendo, às vezes, no Instagram, nas redes sociais, enfim, em todos os lugares, as pessoas tendo seus amigos, saindo nos fins de semana, às vezes até a gente mesmo, mas às vezes, mesmo a gente saindo com os nossos amigos, a gente tem uma sensação de descompasso, de não lugar, ou de que, cara, não sei se a gente é amigo mesmo, sabe? Ou será que eu tô incomodando? Enfim, várias coisas que depois de adulto a gente vai prestando mais atenção e vai sentindo. Antes de continuarmos, não esquece de compartilhar nas redes sociais. Isso me ajuda muito. E aí eu fui pensando sobre mim, assim. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito fácil, assim, de fazer amizade. Eu sou sagitariana e todas as pessoas que me conhecem pessoalmente, conhecem o Luca também, sempre falam, nossa, ele é mais caladinho e você é mais, fala mais e tal. Enfim, eu sempre fui essa pessoa. Então, não é sobre ser mais tímido ou não ser tímido, ou você conseguiu não conversar com as pessoas. É mais sobre comunicação mesmo. É você conseguir, talvez, é, construir algo, sabe? É nesse lugar que eu sinto que eu também sempre tive dificuldade, muita gente sempre teve. E pensando sobre essa dificuldade, me vem muito a minha história, assim. Eu sou uma filha mais velha, então desde sempre eu precisava ajudar minha mãe em absolutamente tudo, e isso fez com que eu desenvolvesse bem a minha capacidade de comunicação. Mas ao mesmo tempo, tendo todas essas responsabilidades e vendo tudo que acontecia dentro da minha casa, eu tentava não ser um fardo na vida das outras pessoas. Eu tentava, de certa forma, amenizar situações. Então, as minhas relações de amizade até pouco tempo atrás, elas eram muito estabelecidas nesse lugar, assim. Eu era muito parceira, amiga, companheira, eu abraçava todas as causas, eu impulsionava os meus amigos, mas muitas vezes eu não sentia que eu estava recebendo a mesma coisa. Não por causa dos meus amigos, mas sim pelo tanto que eu conseguia me abrir com eles. Eu me limitava nessas relações, sabe? Para que eu não fosse esse fardo ou que eu não sentisse que eu estava sendo assim. E muitas vezes eu me lembro de estar com algum amigo, ter problemas,
E quando eu falava sobre esses problemas, eu já falava no lugar de resolver esse problema, sabe? Eu só contava o problema, mas ele já estava resolvido. Então eu não deixava e nem permitia que a pessoa pudesse tentar me ajudar a resolver isso, ou enfim, ou só me escutasse, sabe? Eu, depois de adulta, comecei a perceber o quanto isso era extremamente esgotante pra mim. E era esgotante no sentido de que, cara, eu tô construindo relações, pessoas que me amam, que me admiram, que sabe, que eu tenho total confiança, mas eu não consigo me doar para essas pessoas, eu não consigo ser vulnerável com essas pessoas. Isso sempre fez com que ficasse um vazio, assim, né, um espaço, pelo menos em relação a mim. E para as pessoas eu acho que ficava muito isso, assim, nossa, parece que a Bruna é tão forte, ela é tão dona de si, ela tá sempre resolvida com tudo. E não necessariamente era isso que estava acontecendo dentro de mim, verdadeiramente, sabe? E a vida adulta, ela vem justamente para conseguir fazer com que a gente repense esses lugares que a gente está. A gente repense, inclusive, as relações que a gente tem e como a gente quer continuar daqui para frente. Eu não sou mais a Bruna de 10, 15 anos atrás. Eu não penso e eu não vejo que a forma com que eu resolvia as coisas antigamente, elas servem hoje em dia mais. E se elas não servem atualmente, eu preciso repensar e inclusive me abrir, mesmo que de forma muito difícil, a construir relações de uma forma diferente. E é isso que eu tenho feito há algum tempo. E foi aí que veio para mim essa pergunta que eu fiz lá no meu Instagram, no sentido de que, tá, como que as pessoas estão se sentindo em relação a isso? E quando eu vi todas as respostas e tiveram lugares diferentes, mas que de certa forma se comunicavam, onde as pessoas estavam se sentindo extremamente sozinhas ou sentiam que tinham amigos, mas não sentia que existia essa conexão por parte das pessoas em relação a si mesmo, sentia que dava para tinha rede de apoio ou era a rede de apoio de alguém, mas não conseguia se sentir apoiando naquela pessoa também. E aí eu fiquei pensando muito em algumas questões e o quanto é importante, talvez, isso que está incomodando, essa forma com que a gente viveu uma vida inteira, talvez agora, depois de adulto, seja exatamente o momento certo de você fazer diferente, sabe? E a amizade adulta, ela requer formas diferentes, muito diferentes do que a gente viveu a vida inteira, de conexão. Porque o amigo adulto, pensa aí na sua realidade, no seu dia a dia, uma pessoa como você, ele tem menos tempo, talvez se tá num relacionamento, se tem filhos, se tem marido, se tem esposa, enfim, se tá vivendo uma vida que já tem várias coisas acontecendo, vai ter um tempo diferente para a amizade que tá construindo com você. Se vocês moram numa cidade que é grande ou se vocês moram em cidades diferentes, vocês vão se ver em menos frequência. Esse amigo, ele pode fazer parte do seu trabalho, vocês podem estar trabalhando juntos hoje, mas ele pode sair do emprego amanhã, ou você mesmo pode sair do emprego e ir para outro lugar. E essa amizade necessariamente precisa acabar? E entender isso depois de adulto é extremamente fundamental. E aí entra aqui algumas coisas que eu fui pesquisando, mas eu também fui prestando atenção, sabe? Nas minhas amizades e também nas coisas que já me fizeram sentir incomodada em algum momento. E aí uma delas amigo depois de adulto precisa abandonar de vez a Regina George, sabe? Deixar de lado aquela amizade tóxica, aquela amizade que não te impulsiona. Imagina depois de um dia inteiro de trabalho, você tá cansado e você vai se encontrar com seu amigo, com a sua amiga e você fica numa mesa onde você só escuta sarcasmo, pessoas rindo uma das outras e não necessariamente você consegue se conectar, sabe? Isso pra mim é imprescindível. Não dá pra ter amizades que não te impulsiona. Eu acho que ser sarcástico, ser engraçado, são mecanismos importantes, principalmente para você não ser um chato, mas não necessariamente se tornar aquela pessoa que ela só critica, que ela só coloca para baixo, que ela só tem palavras estranhas ou
ou motivações ou adjetivos pejorativos para lidar com você. Aquela pessoa que você conta uma coisa boa que aconteceu na sua vida, ela dá um sorriso meio de canto ou ela joga uma piadinha, sabe? Isso não dá depois de adulto. E isso é algo que é muito comum. Tem amigos que mesmo depois de adulto, pessoas, às vezes você que está me ouvindo, você pode ser essa pessoa, que mesmo depois de adulto ainda lida com as coisas um pouco assim, e eu acho que é bom repensar. Porque é isso, a vida adulta ela não é fácil, e ter uma vida adulta difícil e ainda ter amigos que se comportam dessa forma, mesmo em momentos que é para falar sério, ou quando você tá só vibrando por uma questão, é um pouco desgastante, sabe? Então, repensar também como você é amigo é algo que eu acho que é fundamental. Outra coisa que a gente se esquece muito é que amizade é tipo relacionamento amoroso, existem contratos, sabe? E às vezes a gente meio que não entende muito bem isso. E o fato de existirem contratos faz com que você e o seu amigo estabeleçam formas que essa amizade vai ser. Pode ser que não necessariamente com todos os amigos as amizades vão ser exatamente iguais, até porque as pessoas são diferentes e a forma com que as pessoas têm de troca com as pessoas são diferentes. Por exemplo, eu tenho amigos que a gente é muito próximo, mas a gente não necessariamente se aprofunda muito em algumas questões muito específicas, por causa da característica, às vezes, até da própria pessoa. Ela não tá no tempo específico de poder se aprofundar nas relações, enfim, falar sobre coisas que são muito difíceis e tudo mais. Ela tá ali, vocês trocam ideia, vocês falam sobre coisas que são importantes, vocês se impulsionam, mas não necessariamente nos aspectos pessoais, às vezes mais no aspecto profissional da coisa. E eu tenho amigas que, com elas, a conversa ela flui mais nesse lugar profundo, sabe? De dores e de questões, até porque a gente vive ou viveu coisas muito parecidas. E aí fica mais fácil, encaixa mais fácil. E, enfim, quando se trata de vida adulta, existem inúmeras questões e por isso cada amizade é tão diferente, e por isso que essas relações contratuais, elas existem. E talvez seja muito importante entender isso, porque se alguma coisa foge do esperado naquela amizade, a parte boa de ser adulto é que você pode conversar e vocês podem resolver. Diferente quando a gente é adolescente, às vezes tem uma mini briga, um mini conflito, a gente simplesmente abandona aquela amizade, não quer saber, ainda fala mal da pessoa para as outras pessoas, sabe? Eu acho que depois de adulto, a gente tem essa possibilidade de entender que vamos ser diferentes e mesmo assim continuar amigos. Vamos ser diferentes, pensar diferentes em algumas questões e nem por isso em todas as outras a gente precisa se ignorar. E aí entra uma coisa fundamental, que geralmente é o que faz com que amizades duradouras terminem, que é você perceber que o lugar que aquela pessoa entrou em conflito com você é um lugar quase que de princípio, sabe? Eu já deixei amizades de longa data, amizades que eu não gostaria de ter deixado por causa de valores, porque aquela pessoa, ela não aceitava quem eu era, ela não pensava nas palavras quando me feria, mesmo que a gente tentasse conversar, dialogar sobre aquele posicionamento que a pessoa tinha, era algo que realmente ia totalmente de encontro à minha pessoa, sabe? Então, tá tudo certo também se você perceber nessas questões contratuais que de repente um amigo seu não é tão amigo assim, ou enfim, vocês têm valores e princípios completamente diferentes. E outro ponto é a importância de tempo de qualidade, sabe? Eu acho que amizade requer tempo de qualidade. E aqui eu não tô falando pra você ver o seu amigo todo fim de semana, porque a gente não tá vivendo numa sitcom, ou todo fim do dia, ou vocês são amigos de frente um pro outro, sabe? Ele entra na sua casa e ele já tem até a chave. Não é sobre isso. Eu tô falando sobre
o tempo de qualidade, aquele momento que você tá com o seu amigo e você realmente tá com ele, que vocês estão juntos, que vocês estão fazendo o que vocês gostam, que vocês estão rindo, que vocês estão conversando, que vocês estão falando sério, enfim, que vocês estão vivendo ali o momento presente. E ainda mais hoje em dia, um tempo tão conectado, uma época de vida que tá tão complicada para todo mundo, essa coisa da atenção, ela é uma das melhores moedas, assim. Eu falo que é uma das partes mais importantes de qualquer troca. Se vocês estão numa conversa, numa videochamada, se vocês estão, enfim, vibrando um pela conquista do outro, que aquilo esteja acontecendo de verdade, sabe? Esse olho no olho, isso parece até meio, ai, nossa, não sei se é assim, mas é importante que isso exista, porque, de certa forma, é isso que vai fazer com que todo final de um dia com seu amigo, mesmo que vocês se vejam uma vez no ano, uma vez no mês, 2 vezes na semana, todos os dias, enfim, é que vocês tenham aquele gostinho da saudade, ou tanto que foi incrível vocês terem se encontrado, sabe? Eu tenho amigos que eu encontro, tipo, uma vez no mês, ou a cada 2 meses, e toda vez que a gente sai do nosso rolê, a gente fica mandando mensagem nos nossos grupos, assim, ou mensagem direto pra pessoa, quase apaixonado, sabe? Assim, num sentido de, ai, nossa, foi tão bom te ver. Ai, que incrível. Ai, nossa, que eu tô doida pra gente se ver de novo. E ficar aquele gostinho gostoso da saudade. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. E o quanto essa experiência, ela é renovadora, sabe? Se sentir amado, se sentir acolhido, se sentir pertencente a algum lugar, é uma das coisas mais importantes da vida. Eu acho que é isso que motiva e muda muito o nosso humor. E eu acho que ter esse tempo de qualidade é bom para todo mundo que está envolvido. Então, pensar nesse tempo de qualidade real, assim, quando você estiver com seus amigos, eu acho que é uma coisa que a gente às vezes esquece por causa da vida adulta, mas é muito importante. Outra coisa é que números não necessariamente tem a ver com qualidade, sabe? Você não precisa ter 100 mil amigos, 100 amigos, 30 amigos, para você se sentir uma pessoa especial, uma pessoa querida. Talvez você tenha 3 amigos, talvez você tenha 1 amigo, talvez você tenha 2 amigos. E não necessariamente ter mais ou menos faz da amizade uma coisa boa, sabe? Ou isso faz de você uma pessoa mais querida ou menos querida. Eu acho que priorizar a qualidade dessas amizades e a manutenção dessas amizades, às vezes é o melhor caminho, assim. Porque no final das contas, a reciprocidade e a qualidade é o que faz as amizades adultas acontecerem. E assim, minha última amiga que eu fiz esse ano, inclusive, eu conheci o Fecha, que é o meu tatuador, e aí eu conheci a Lari, que é a esposa dele. E a gente fez uma amizade assim, numa troca ali e tal, de repente um precisa de uma coisa, vai lá e ajuda, aí o outro precisa de uma coisa, também ajuda. E aí de repente a gente já tava tipo, vamos sair juntas, vamos no shopping, sabe? E tem uma conexão que ela é genuína. A gente se vê todo mês? Não. A gente se vê todo dia? Não. Mas a gente se manda mensagem, eles foram viajar, eu mandei uma mensagenzinha, sabe? Ai, amigos, que tudo, viaja, aproveita. E tudo isso realmente num lugar genuíno, assim, do tipo, cara, eles vão viajar dia tal, deixa eu me lembrar, deixa eu anotar. Acho que esse lugar da presença, talvez ele esteja mais aí. São pequenos detalhes. Você não precisa estar todos os dias na vida da pessoa para construir uma amizade de qualidade, sabe? Às vezes é no detalhe, é no mostrar que se importa com a outra pessoa. E esses detalhes são importantes porque isso pode ser você fazendo com alguém e também mostrando para a pessoa que é isso que você quer receber também, sabe? Então, eu acho que a amizade adulta, ela se faz em um lugar diferente do que a gente está acostumado a entender do que é amizade, mas é extremamente importante que a gente entenda que esses pequenos micro lugares, eles são o que faz todo o diferencial para essa amizade ela continuar, sabe? E eu acho que firmar esses compromissos de se reavaliar e de entender as melhores formas de construir as suas novas amizades ou de manter as suas amizades antigas é extremamente importante, sabe? Ter esse momento que você vai rever,
por que talvez eu não tenha tantos amigos mais? Será que eu tô precisando mudar alguma coisa ou outra em mim? Será que eu tô precisando, para aquelas pessoas que querem ser minhas amigas, se aproximam de mim, será que eu tô precisando ser um pouco mais aberto em relação a essas amizades, essas pessoas que estão se aproximando de mim? Eu acho que tentar observar quais são os pequenos pontos que você pode ajustar faz com que seja mais fácil construir amizades depois de adulto. Porque às vezes a gente vai vivendo a vida no automático e respondendo e reagindo de uma forma que não é a melhor forma atualmente, sabe? Igual eu contei pra vocês sobre a questão de não ser tão vulnerável com os meus amigos, não me abrir, não contar as coisas que eu gostaria de estar contando, porque eu ficava sempre nesse lugar de não querer ser um fardo para as pessoas. Isso agora tá fazendo total diferença na minha vida, sabe? Construir a amizade a partir de um lugar onde eu também dê para a pessoa aquilo, onde eu também demonstre para as pessoas as coisas que eu realmente sinto, tem sido um diferencial enorme. E rever isso e ter um compromisso comigo mesma de que a partir de agora as minhas amizades elas vão ter mais sentido, porque elas vão ser exatamente como eu sou com as pessoas, ou eu gostaria de ser com as pessoas, rever que aquilo especificamente era algo que estava me incomodando e que eu precisava mudar, é muito importante. E isso faz com que você, como uma pessoa adulta, entenda o quanto é necessário também se rever para talvez estabelecer conexões com outras pessoas a partir de agora, sabe? E eu quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio. Deixa lá no meu Instagram, no Instagram do podcast, o que vocês acharam sobre esse tema que eu trouxe, e também as suas questões em relação a ele, porque eu quero trazer outras questões também em relação a amizades adultas. Não esquece de compartilhar esse episódio. Um beijo no coração de vocês e tchauzinho!